Bom dia. Hoje são 24 de agosto de 2014, domingo, Fortaleza, Ceará, Brasil. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, a verdade. Nua, crua, transparente, cristalina. Vamos aqui, portanto, a mais um vídeo sobre religião. Para começar, uma entradinha aqui com Elvis Presley. Oh, my love, my darling, I hungry for your touch, a long, long time. Times goes by so slowly, and time can do so much for you. Muito bem, estou aqui mostrando em alguns vídeos, nos vídeos anteriores, alguns erros do que chamamos de criacionismo, que são aqueles dois relatos lendários que estão em Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, a partir do versículo 4. Temos ali dois relatos imaginários, lendários, sobre a criação de todas as coisas, Pois bem, estou mostrando aqui alguns erros, porque ali existem inúmeros erros. Líderes religiosos, principalmente nas igrejas cristãs evangélicas e protestantes, dizem aos fiéis que o que está em Gênesis, ali a criação, aconteceu daquele jeitinho, naqueles dois relatos bobinhos. E os líderes dizem aos fiéis que a Bíblia traz ciência, traz astronomia, traz astrofísica, que a Bíblia é um livro atualizadíssimo, que ela é um livro que dá as cartas ainda hoje. Tudo isso é propaganda enganosa, propaganda falsa. Teólogos sérios, historiadores de religião, arqueólogos bíblicos, tenho aqui inúmeros livros. Eles dizem e provam que a Bíblia, é óbvio, foi um livro escrito para o seu tempo. Velho Testamento, 4.000 anos. Novo Testamento, 2.000 anos. A Bíblia foi escrita para seu tempo. Aquele povo jamais tinha conhecimento do que iria ser descoberto hoje. Jamais. E eles cometeram inúmeros erros que eu mostro de Gênesis ao Apocalipse. E estou aqui mostrando mais um erro, trazendo hoje mais um erro. São muitos, muitos. Estou trazendo mais um erro aqui no que chamamos de criacionismo. Na verdade, o criacionismo é invencionismo. Criacionismo, invencionismo. Ou seja, é invenção dos escribas aqui. Quem escreveu o que está em Gênesis, nos dois relatos, foram pessoas diferentes, porque o estilo é diferente. O escriba que escreveu o que está no capítulo 1 de Gênesis, ele tratava ali a divindade por Elohim. Elohim significa plural, deuses, e não apenas um Deus. Já o escriba que escreveu o segundo relato, que está em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 4, aquele escriba ali tratava a divindade não por Elohim, mas por Javé, Deus Javé. E o estilo completamente diferente. As contradições inúmeras, as diferenças entre um relato e outro inúmeras, que estou mostrando aqui devagarzinho, Vou trazer agora mais um erro. Aqui existem inúmeros erros. Eu estou tentando aqui me fixar a apenas um e deixar os outros para depois, Por causa do tempo. Porque os erros são muitos, Pois bem, os cristãos, coitados, leem isso aqui e, orientados pelos líderes religiosos, os cristãos pensam que isso aqui aconteceu de fato. Só que isso aqui é um manancial de erros incríveis.
erros incríveis que estou mostrando aqui e que é do conhecimento de qualquer teólogo sério. Até o Papa Chiquim, o Papa católico, ele sabe disso, que o que está aqui sobre a criação do mundo em Gênesis, tudo isso é invenção do escriba. Não aconteceu assim. E aí temos os erros. Até o Papa Chiquim sabe disso. Então vamos aqui a mais um erro. Vamos lá. Vamos para Gênesis capítulo 1, versículos, né? Melhor dizendo, 3 a 5. Veja o que diz aqui, ó. Disse Deus, vamos lá. Vamos aqui ao criacionismo, né? Invencionismo. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Muito bem. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Muito bem. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Vamos aqui. Como já disse, inúmeros erros. Vou agora pegar mais um aqui. A palavra dia. Olha aqui. Dia e noite. Correto? Muito bem. O povo antigo, e isso está em qualquer livro de astronomia, ciência pura. O povo antigo pensava, ou melhor dizendo, o povo antigo foi tomando conhecimento, tendo uma noção, mais ou menos, de alguns astros celestes, de uma forma bem lenta, porque eles, obviamente, não tinham o conhecimento que nós temos hoje. É covardia, é loucura levar isso aqui a sério, porque o que está aqui é a infantilidade do escriba diante de sol, diante de lua, diante do planeta Terra, diante do homem, diante das árvores, diante de animais irracionais. É uma loucura, é uma maldade alguém levar isso aqui a sério, porque isso aqui é imaginação de escriba, com os recursos de que ele dispunha na época. O escriba que escreveu isso aqui, ele obviamente não tinha o conhecimento que nós temos hoje sobre astronomia, astrofísica, biologia, né? Então é por isso que os erros estão aqui. Mas uma pessoa séria, um estudioso da Bíblia sério, vai dizer que isso aqui tudo é invenção do escriba, que as coisas não ocorreram como estão aqui. Certo? Então vamos aqui. Vamos ver a palavra dia e noite. Como é que o homem antigo descobriu o que é dia e o que é noite? Como? Ora, o homem antigo aqui, o escriba bíblico, coitado, ele, para ver o macrocosmo, o mundo muito grande, o universo lá fora da Terra, para ele ver esse universo que ele não via, daí os erros na Bíblia, ele não tinha o telescópio. Hoje nós temos telescópio, né? Olha o Hubble aí, telescópio, né? Um aparelho gigantesco que vê astros celestes que estão a milhões e milhões de quilômetros da Terra. Nós temos o telescópio para ver o mundo grande. Eles não tinham. Para eles aqui, para o povo da Bíblia, não havia animais invisíveis a olho nu, devido à ignorância deles aqui na Bíblia. Eles não tinham o microscópio. Eles não tinham o microscópio, que é um aparelho que o homem inventou para ver um mundo bem pequeno, muito pequeno. Então aqui para o povo da Bíblia, eles não viam bactérias, eles não viam vírus, eles não viam espermatozoides movimentando-se no esperma, porque para ver esses seres bem reduzidos, é preciso que haja um microscópio. A olho nu, ninguém vê. Então é por isso que aqui a Bíblia está lotada de erros, que o criacionismo é puro invencionismo. Eles não tinham, portanto, microscópio e nem telescópio, para ver o mundo grande e para ver o mundo pequeno. Portanto, aqui os erros, né? Então veja,
O homem descobriu, diferenciou o dia da noite por causa do sol. Por causa do sol. Vou repetir. O homem antigo, em sua completa ignorância científica, descobriu o dia e a noite em relação ao sol, por causa do sol, da estrela chamada Sol. Foi por isso. Não houve necessidade de utilizar aparelho para a gente descobrir o que é dia e o que é noite. Estou aqui agora, pela manhã, dia. Por quê? Por causa da luz do sol. Quando a Terra se move em torno de si mesma, rotação, ela vai girando no sentido anti-horário. Não é isso? A Terra. Para a Bíblia, a Terra não girava. A Terra era paradinha, imóvel. Era ali um planeta firme, que não girava, que não saía do lugar para a Bíblia. Outro erro, que vou mostrar em outro vídeo. Né? Para o povo antigo, era o Sol que mudava de um lugar para outro. Era a Lua que mudava de um lugar para outro. Por ignorância, que está aqui também na Bíblia. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Então vamos aqui. Então o homem via a luz do sol. Quando ele via a luz do sol, ali era dia. E quando a Terra girava em torno de si mesma, rotação, e aquela parte da Terra que ficava às escuras, eles aqui chamavam noite. Então, dia por causa da luz do sol incidindo sobre aquele lugar, e noite por causa da ausência da luz do sol. Então aqui eles entendiam assim. Só que no primeiro dia aqui, ó, não há sol ainda. Veja a ignorância do relato da Bíblia. O escriba que escreveu o que está aqui, no versículo 5, e nos versículos 3 a 5, o escriba que escreveu isso aqui, ele não sabia ainda que aquela luz era do sol, porque a luz sempre foi do sol. A luz que irradia a terra sempre foi da estrela chamada Sol. Muito bem. Como ele não sabia aqui, o escriba, em sua profunda ignorância, aí ele fez o que? Ó, o primeiro dia, veja, o primeiro dia, até aqui não havia sol na ignorância da Bíblia. Só que o sol sempre esteve presente na existência da terra. Sempre houve sol, tá? Porque sem o sol não haveria terra. Então o sol já estava aqui, no primeiro dia em que o escriba escreveu isso aqui, tá? Na imaginação dele, o sol já estava aqui. Só que a Bíblia, loucamente, coloca o sol no quarto dia, ó. Aqui já é o quarto dia, e aqui o primeiro dia. A luz aqui era do sol, só que o escriba não tinha esse conhecimento. Mas a luz era do sol, que já estava aqui na própria imaginação dele. Só que ele não associou aqui a luz ao sol, porque sempre a luz que irradiou na Terra, no planeta Terra, é a luz solar. Muito bem. Então ele diz aqui, ó, que Deus viu que a luz era boa e fez separação, olha aqui, ó, fez separação entre a luz e as trevas. Veja aqui o enunciado do escriba. Ora, então aqui o sol, a luz solar, marcando o dia e marcando também a noite. Dia, a presença da luz solar. Noite, a ausência da luz solar. Então aqui eles chamavam noite de trevas por causa da escuridão, correto? Então o dia, a luz, era o dia. E para eles contavam o dia com houve tarde e manhã, o primeiro dia. Eles contavam o dia assim, ó, tarde e manhã. Hoje nós contamos o mesmo dia, diferente, não é? A gente diz, ó, pela manhã, pela tarde e pela noite, não é isso? Manhã, tarde e noite. O povo hebreu contava o dia assim, ó, tarde e manhã, apenas. Correto? Muito bem. Então aqui, o primeiro dia. Então veja, quando a luz do sol incidia sobre um lugar X, e aqui, vamos mostrar aqui, vamos colocar aqui na Palestina, quando a luz do sol incidia sobre a Palestina, ali eles chamavam dia,
por causa da luz solar. Quando a Terra, movendo-se em sua rotação em torno de si mesma, a Terra girando, e a Palestina já ficava, por causa do movimento da Terra, já ficava às escuras, à noite, ele chamava de trevas, e trevas chamava noite. Então, noite, trevas, por causa da escuridão, e luz, dia, por causa da claridade. Correto? Muito bem. Aí aqui você vê, em Gênesis capítulo 1, versículo 16 a 18, inúmeros erros que mostrei aqui também, né? Já mostrei. Agora veja aqui, ó, a loucura da Bíblia. Mas loucura por quê? É culpa aqui do escriba? Claro que não. Ele não tinha, coitado, o conhecimento que nós temos hoje. Exigir que isso aqui estivesse correto é um absurdo. Só mesmo uma propaganda falsa, propagada por líderes religiosos aos fiéis, dizendo que isso aqui é ciência pura. Uma loucura dessa. Veja a loucura. Pois bem, então veja aqui, ó. Aqui eu acabei de dizer, né? A luz sempre houve, a luz, que é a luz do sol. Não houve terra sem sol, nunca. Nunca houve terra sem sol. O sol é que garante a existência da terra. Então a luz aqui é a do sol, mas eles não tinham esse conhecimento ainda. Aí eles foram aqui, o escriba colocou aqui, em sua imaginação, no seu relato lendário, ele colocou aqui o sol aparecendo apenas no quarto dia. Ou seja, uma terra sem sol, uma tremenda loucura. Pois bem, então ele coloca aqui o sol aparecendo apenas no quarto dia. Aí aqui, o próprio escriba, coitado, em sua ignorância, ele aqui diz que o sol foi feito para uma finalidade que já está aqui no primeiro capítulo. Veja a bobagem. Diz assim, ó: e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Veja aqui, o escriba aqui, no versículo 4 de Gênesis 1, está dizendo que esta luz aqui, feita por Deus, esta luz aqui, ela veio com o objetivo de separar, ó, a separação entre o dia, que é luz, e as trevas, noite. Veja, aqui essa luz está separando o dia da noite, não é isso? Presença da luz, dia. Ausência da luz, noite, trevas. Então aqui veja a finalidade desta luz aqui, que para o escriba ele via o sol, mas como ele não entendia isso, colocou aqui de forma indefinida, né? Indeterminada, melhor dizendo. Então veja, a luz aqui veio para separar o dia da noite, não é isso? Muito bem. Ora, só que no quarto dia, veja aqui o relato do escriba. No quarto dia, ele diz aqui, ó, que Deus fez o sol. Vamos pegar aqui o sol, né? Que Deus fez o sol, ó, o luzeiro maior, para governar o dia. Olha a repetição do que está aqui, ó. Que é luz. O sol aqui, ó, o maior, emite luz. Aqui luz. Sol, luz. Para governar o dia, ó. E o menor, que é a lua, para governar a noite. Muito bem. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra. Vários erros aqui que já mostrei. Aí vamos para cá. Veja o que ele diz aqui, o relato do escriba. Ó, e que Deus colocou o sol, a lua e as estrelas, ó, e as estrelas para governarem o dia. Olha aqui, de novo, para governarem o dia e a noite. E agora vem a repetição do que está aqui, ó. E fazerem, ó, separação de novo, ó, entre a luz e as trevas, ó. Leia o que está aqui. Leia o que está aqui. O sol que veio a surgir aqui, na ingenuidade do escriba, que veio a surgir apenas no quarto dia, o sol, olha aqui, o sol foi feito por Deus para, ó, fazer separação entre a luz
e as trevas. Ora, mas essa luz aqui, que na cabeça do escriba era o sol, mas que ele ainda não tinha esse conhecimento, ele colocou a mesma coisa aqui, ó. E que esta luz, fez separação entre as trevas e o dia. A mesma coisa, fez separação entre a luz e as trevas. Fez separação entre a luz e as trevas. Veja a ingenuidade do escriba aqui. A repetição dele, a repetição dele. Esta luz aqui, a que ele se refere, o escriba, em sua ignorância, era a luz que incidia sobre a terra e que fazia separação entre dia e noite. Só que o sol faz isso e sempre fez. O sol faz isso e sempre fez. O sol. A luz do sol está aqui. A luz do sol marcando o que chamamos de dia. E a ausência da luz do sol marcando o que se chama trevas. Então você vê aqui que isso aqui, é a pura repetição do que está aqui. Só que o que ocorre aqui é no primeiro dia. E o que ocorre aqui é no quarto dia, né? Essa ingenuidade aí é tão gritante que dói nos olhos. Qualquer astrônomo vê isso aqui e ele sabe que isso aqui é um relato fictício, imaginário, de escribas, de pessoas do mundo antigo, que tinham uma visão completamente errada sobre a Terra, sobre o universo. Para a Bíblia, a Terra era imóvel, não se mexia, ficava parada. E os astros, Sol, que o povo antigo via, apenas aqueles que eles viam a olho nu, o Sol, a Lua, ficavam dançando, se movimentando em torno da Terra, fazendo festas para a Terra. Porque o Deus colocou o Sol para fazer uma festinha para a Terra, colocou a Lua para fazer uma festinha para a Terra. Tudo isso é bobagem que está aqui no que chamamos de criacionismo, que na verdade é o invencionismo, né? E aqui inúmeros erros, né, que já mostrei. A Lua aqui é luzeiro, que emite luz, porque o homem antigo pensava que a Lua tinha luz própria, porque via a luz clara lá em cima. Ele nem imaginava que aquela claridade da Lua era causada pelos raios do Sol. O Sol incidindo sobre a Lua. Como eles não viam o Sol à noite, e eles viam a Lua clara, eles pensavam, coitados, que a Lua tinha luz própria. E essa bobagem está aqui na Bíblia. Só que eles não fizeram isso aqui, os escribas, coitados, por causa... não fizeram com maldade, não. É a ingenuidade deles. Maldosa é aquela pessoa que prega para outras pessoas que isso aqui é ciência, que isso aqui é verdade. Aí é maldade maior. Mas os escribas não tinham maldade, não. Pessoas que faziam ali, escreviam, né, num mundo de ignorantes, né? No mundo de ignorantes. Então viu aí o erro, né? Aqui no primeiro dia, a luz. Só que essa luz aqui, o escriba, na sua ignorância, não a relacionou com o sol. Sempre o sol esteve presente, o sol sempre. A luz aqui é a do sol. Só que, como um relato é bobo, não é ciência, o sol só apareceu no quarto dia. No quarto dia. E apareceu com a mesma finalidade dessa luz daqui do primeiro dia. Essa luz aqui foi, entre aspas, feita para separar a luz e as trevas. E o sol também, foi feito para separar a luz das trevas. Pura repetição do que está aqui, e pura ignorância do escriba. Mas ele não tem culpa alguma. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.